É interessante que a questão não é se Jesus era o centro de tudo ou não. Ele é o centro. Ele é o centro da história. Ele governa todas as coisas. Ele está sentado no trono. Ele de fato venceu a morte. Ele é o Rei do universo. A nossa resposta, através do Evangelho e da Palavra, diz respeito ao entendimento disso. Que Ele é, Ele é. Eu crendo ou não crendo, eu me rendendo ou eu não me rendendo, Ele é quem Ele é. E isso é imutável. Mas que bênção se nós pudermos entender o significado disso para a nossa vida. Se nós pudermos viver a partir dessa centralidade que Jesus tem, não só na história da humanidade, mas na sua história, na sua vida. Eu gostaria que nós parássemos então, já nessa manhã, para refletirmos sobre isso, à luz de Mateus 11, 28 a 30. Talvez o convite mais belo que nós temos registrado nas Escrituras. Ele não é apenas poético, ele é profundo. E ele diz respeito a todos aqueles que o Pai tem revelado quem o Senhor é, quem Jesus é. É um texto que provavelmente você conhece, mas como nós podemos entender melhor o senhorio de Cristo à luz dessa porção da Sagrada Escritura? Então vamos ler o que diz Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É interessante que esses versículos se encontram num contexto em que Jesus havia primeiro falado da dureza de coração das pessoas de algumas cidades onde ele fez grandes milagres. Inclusive ele diz, ai de ti Betsaida, ai de ti Corazim. E ele diz que se os milagres que foram feitos naquelas cidades tivessem sido feitos lá no Velho Testamento em Sodoma e Gomorra, aquele povo lá de Sodoma e Gomorra teria se arrependido. Mas logo depois dele falar palavras tão duras contra aquelas cidades, inclusive há um termo utilizado na revista atualizada, bem interessante, as cidades impenitentes. Depois de falar então dessas cidades impenitentes, ele louva o Pai. Porque apesar de existirem pessoas tão duras de coração, que não obstante verem a majestade, a glória, o poder de Deus através do Filho de Deus, dos milagres extraordinários que ele fazia, e mesmo assim não crerem, haviam pessoas que estavam se arrependendo e crendo. Haviam pessoas que estavam sendo transformadas. Se você volta um pouquinho, lá no versículo 25, olha o que ele diz. Naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Ele está dizendo, tem gente se rendendo, Pai. E eles não estão se rendendo porque eles são as pessoas mais sábias e entendidas desse mundo. É porque o Senhor está abrindo os olhos desses pequeninos. O Senhor está me dando eles. Eles agora são meus seguidores. E aí no verso 27 ele vai dizer, todas as coisas me foram entregues. Então, será que Jesus é Senhor? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. E aí vem o belo convite, o lindo convite que nós lemos nessa manhã. Então venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essa
primeira parte do versículo, ou primeira parte do texto que nós lemos, esse versículo, nos apresenta o Jesus Salvador. Aquele que de fato pode tomar sobre ele a nossa sobrecarga, o peso que nós mesmos não podemos carregar, que nós mesmos nos arrastamos com ele, o peso da nossa culpa, da nossa condenação, do nosso pecado. E ele está dizendo, então venha até mim, você que o Pai está me dando, você cujos olhos estão se abrindo para entender quem eu sou, venha, eu vou tirar a carga, a sobrecarga que está sobre você. E ele se apresenta então como Redentor, como o único capaz de dar descanso para a alma humana. Mas o convite tem aqui uma outra expressão. E com essa expressão também existe uma implicação muito forte para os seguidores de Jesus. Porque Jesus continua, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mas o que é jugo? Quem aqui gosta das coisas da roça vai entender bem o que é jugo. É a cangalha que se põe no animal. Isso é jugo. A palavra no original é essa mesmo. Tome sobre você a cangalha. E para que serve a cangalha no animal? Para que ele seja domado, para que ele seja controlado, para que ele seja guiado, para que você possa se assentar sobre ele e conduzi-lo. Então, quando Jesus diz, venham a mim, vocês que o Pai tem me dado, vocês que estão sobrecarregados, e eu tenho alívio para vocês, ele também está dizendo, mas deixem eu pôr a cangalha. Deixem eu pôr o jugo. Por quê? Porque ele, que é Salvador, também necessariamente é Senhor. E como Senhor, ele precisa tomar as rédeas. É ele que precisa estar no controle. É ele que precisa estar no comando. É ele que precisa se assentar no trono da nossa vida e nos conduzir conforme o seu desígnio e propósito. E o que ele está dizendo é que se nós formos domesticáveis ao seu senhorio, nós teremos descanso para a alma. Se nós tirarmos o autocontrole, se nós tirarmos o domínio de nós mesmos, se nós tirarmos as nossas resistências, se nós arrancarmos as nossas rédeas, se nós quebrarmos os grilhões que nós mesmos estabelecemos para a nossa vida, para que nós possamos controlá-la e fazer dela o que está na nossa mente, no nosso coração, nas nossas paixões, nas nossas emoções, mas agora, se nós tirarmos todas estas coisas e simplesmente dizer, Senhor, põe o jugo, põe a cangalha, ele está dizendo, você vai ter descanso. Você vai ter descanso. Você vai ter paz. Por quê? Porque a sua própria cangalha, o seu próprio jugo é pesado demais. Porque a sua vida, quando ela tenta ser controlada por você mesmo, ela é dura demais. Porque o seu jugo, sim, te oprime. Mas quando ele estabelece o seu senhorio sobre nós, o seu fardo, diz a Escritura, é leve, é leve. É muito difícil, hoje, na sociedade que nós vivemos, mesmo no ambiente dos que se dizem cristãos,
a gente entender isso como algo muito bom, como de fato é. Porque nós temos sido doutrinados por uma mentalidade relativista, né? Que relativiza a verdade, que está disposta, essa mentalidade instalada na sociedade, a negociar valores, negociar princípios. E isso gera um tipo de pluralismo, uma mentalidade em que a gente diz assim, não, a sua verdade é a sua verdade, a do outro é a do outro, e cada um que respeite a verdade que o outro tem, como se tudo pudesse ser verdade ao mesmo tempo. E aí, num mundo assim, de gente que pensa assim, quem está disposto a receber a cangalha? Quem está disposto a dizer e a viver a partir da perspectiva de que existe uma verdade objetiva e clara da parte de Deus? Existe um Senhor enviado da parte de Deus e a minha vida necessariamente precisa estar submissa a essa verdade e a esse senhorio. Talvez seja o tempo dos próprios cristãos redescobrirem o que é o cristianismo. E a implicação que tem em nós chamarmos Jesus de nosso Senhor. Como isso deve, necessariamente, se nós compreendemos o poder dessa verdade, como isso deve ter implicações em todas as dinâmicas da nossa vida, nos relacionamentos, no trabalho, nos estudos, na percepção da vocação, no serviço na igreja, no modo com que eu estabeleço as minhas amizades, naquilo que é negociável e aquilo que não é de modo algum negociável para mim. Porque isso tem a ver com o senhorio de Cristo. O que significa Ele ser o centro de tudo? Significa para mim e você, para nós que se intitula, eu e você, um cristão, significa Ele colocar o jugo, Ele colocar a cangalha e você ser guiado por Ele. Nós começamos o projeto esse mês, A Resposta. E quando eu estava idealizando esse período de reflexões que nós estamos, eu quis muito trazer uma colaboração de um grande pensador, um homem que morreu em 2011, que teve uma vida dedicada ao Senhor de um modo tão tremendo, que quando ele entendeu o chamado dele, ele fez uma opção pessoal, eu não conseguiria fazer, mas Deus colocou isso no coração dele, de não se casar, de não ter filhos, para que ele pudesse ter mais tempo. E assim ele se tornou um dos pensadores mais importantes da igreja até 2011, ou seja, dentro desse tempo nosso contemporâneo. Toda a igreja tem sido chamada a ler um dos seus primeiros livros, o livro do John Stott, Porque Sou Cristão. Mas pastor, eu já estou na igreja há muitos anos. Para que eu vou ler um livro Porque Sou Cristão? Justamente por isso. Porque você precisa realimentar e reafirmar essas verdades profundas de quem você é. O John Stott, já bem idoso, escreveu seu último livro, é esse livro aqui, O Discípulo Radical. Sempre observe muito quando você falar assim, tal personagem da história foi um homem que produziu muita coisa e ele morreu idoso. Se pergunte, mas qual foi o último livro que ele escreveu? Sabe por quê? Porque alguém com tanto conteúdo, com tanta vida, com tanta história, quando ele resolve, fala assim, esse aqui é o meu último legado, com certeza ele tem coisas muito profundas para dizer. Você concorda comigo? Um homem que escreveu mais de 40 livros.
e todos eles extraordinários. Agora ele vai sentar sabendo, é o último livro que eu deixo como legado. É esse aqui. Se de um lado, nesse livro, Porque Sou Cristão, e a gente está usando nas lives de quinta, Porque Sou Cristão, eu reafirmo quem eu sou, porque eu creio, porque de fato eu digo diante das pessoas, eu pertenço a Cristo, Cristo é meu Salvador. Aqui a gente entende melhor as implicações dessa jornada, da gente andar com Jesus. Livro fantástico. Então, domingo que vem, nós vamos terminar a série A Resposta. E o que vem no mês de setembro? A série A Resposta dará espaço a uma nova série de reflexões, chamada missionalidade. E o que nós vamos falar é sobre essas implicações. Se o Senhor está sobre nós, com o seu jugo, e Ele deve ser o Senhor de todas as dimensões da nossa vida, então a pergunta é, para onde Ele está nos guiando? Que missão nós temos debaixo desse senhorio? Como isso se aplica a tantas dinâmicas da nossa vida e da vida da igreja? E aos domingos, diferente do que aconteceu em agosto, vários irmãos virão aqui ministrar ao nosso coração sobre aspectos da missionalidade da igreja. E nós vamos ler o livro O Discípulo Radical. Eu quero convidar você a ler esse livro no mês de setembro, já que você está lendo em agosto, Porque Sou Cristão. Esse livro fala de 8 características que o discípulo hoje, no mundo hoje, na situação atual, ele precisa perceber e precisa viver. E aí, eu vou conduzir 8 lives de quinta-feira. Nós vamos pensar cada uma dessas características. Porque, meus amados irmãos, os tempos são difíceis. Os tempos são difíceis. E nós precisamos de uma fé embasada e de uma vida rendida. Então você precisa investir na sua vida de oração, na sua vida de leitura da palavra, na busca do entendimento do que Deus tem para você. Você precisa orar para num mundo tão pesado você ter leveza. E como isso vai acontecer? Senhor, me guia. Senhor, controla. Senhor, põe o jugo, põe a cangalha e governa a minha história. Governa a minha história. E eu queria que você agora abaixasse sua cabeça, você que está em casa também, e você fizesse uma pergunta ao seu coração nessa manhã. Na verdade, não ao seu coração, mas ao Espírito Santo que age no seu coração. Espírito Santo de Deus, o que eu preciso render? Espírito Santo de Deus, onde eu estou tentando ter o controle? Estou levando um jugo pesado, mas nessa manhã eu rendo e aceito o jugo de Cristo em troca do jugo pesado que eu mesmo tenho lançado sobre mim. Tenha um tempo de oração e reflexão. E depois de alguns instantes, nós vamos ver o teaser de lançamento do projeto de setembro.
Aleluia. Estão encorajados? Amém? Amém. Quero chamar aqui o Ministério de Louvor, que nós vamos louvar o Senhor, cantando novamente, Jesus é o centro, Jesus é o centro. Vamos ficar em pé. Você que está em casa, é um momento de oração. Nós estamos chegando já à parte final desta celebração da manhã. Hoje pela noite nós vamos aprofundar o tema a respeito do senhorio de Cristo. Se você não vier presencialmente, assista em casa, você que está aqui presencialmente, e se você que estiver em casa vier aqui conosco, será uma bênção te receber. Nós vamos adorar o Senhor com esse cântico e vamos pensar justamente na aplicação dessa palavra dessa manhã. O que significa ser o Senhor Jesus, o Senhor das nossas vidas. Ele ter o controle, Ele ter o domínio, Ele ter as rédeas nas mãos. E vamos pela fé declarar que sim, Ele é o centro. Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro da história, Ele é o centro da igreja. E se nessa manhã, por algum motivo, existe abatimento, existe angústia, existe um fardo, como nós falamos, muito pesado, que o Senhor possa te dar alívio, que o Senhor possa te consolar e te fortalecer.